Olhando essa questão, eu te pergunto, ele é múltiplo de 5 ou múltiplo de 6? E aí tu começa a dar risada porque tu não faz ideia como é que se resolve uma questão dessa. Eu vou mostrar pra ti que é muito fácil. Buenas gurizada, eu sou o professor Subtil, professor de matemática. E essa questão, na verdade, ela foi a questão do vestibular da URGS de 2024. Claro, foi anulada porque eles ratearam nas alternativas das respostas. Mas a ideia dessa questão ela é muito boa. Então, se tu observar primeiro, é um produto de vários números. Por exemplo, 1 mais 1,5 vezes 1 mais 1/3 vezes 1 mais 1/4, assim por diante, até 1 mais 1 sobre 99. E ainda esse número todo é elevado ao quadrado. Então, na verdade, esse tipo de questão, o que ele exige, ou o que ele quer de ti? Que tu saiba somar frações. Então, ele exige um ensino bem básico das séries iniciais, por exemplo. Sei. Se olhar 1 mais 1/2, como é que a gente soma? Claro que eu já vou te ensinar um truque, como a gente calcula quando é soma o número 1 mais uma fração. É muito simples. Tu vai olhar só para a segunda fração. Ou seja, pegando aquele 1 mais 1/2, tu vai olhar só aquele 1/2, mas lembrando, só quando for 1 mais uma fração. Se for outra coisa, aí tem que fazer um pouco diferente. Então, olhando aquele 1/2, o que tu vai fazer? Tu vai somar 1 mais 2, que vai dar 3. E aí, como o denominador, que é o número de baixo, é 2, então vai ficar 3/2. Não brinca que é só isso. Olha, não tem como dizer se fosse diferente. É só isso. E olhando 1 mais 1/3, é a mesma coisa. Tu vai pegar o 1/3, vai somar 1 mais 3, que vai dar 4, sobre o número de baixo, como é 3, vai ficar 4/3. E se pegar 1 mais 1/4, tu vai pegar o 1/4 e vai somar 1 mais 4, que vai dar 5, e vai ficar 5 sobre 4. E pegando o último, como é 1 sobre 99, 1 sobre 99 vai dar 1 mais 99 vai dar 100 sobre 99. Então como é que fica? 3 sobre 2 vezes 4 sobre 3 vezes 5 sobre 4, e aí 3 pontinhos, porque o conteúdo, a ideia do exercício é que ele vai multiplicando até 100 sobre 99. Então o que esse tipo de exercício ele exige? Um pouco de raciocínio lógico. Por exemplo, se olhar, tem o 3 sobre 2, 4 sobre 3, enfim. Mas na multiplicação de frações a gente pode cortar os números iguais, desde que seja um número em cima e o mesmo número embaixo. Então, olhando o início, tem o 3 e depois tem o 3 embaixo, então a gente já pode cortar esses 3. E aí também a gente pode cortar o 4 e o 4 de baixo. E obviamente, se seguir a lógica, o próximo número vai ser 6 sobre 5, então a gente também pode cortar o 5 sobre 5. E aí, se for nessa ideia de corte, 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 o que vai acontecer? Olhando o último número, se tu observar, os números de cima vão aumentando, 3, 4, 5. Então, logicamente, o penúltimo número vai ser o número de cima, 99. E como o de baixo também vai aumentando de 1 em 1, o de baixo vai ser 98. E aí, tendo 99 em cima e 99 embaixo, também corta. Aí tu pergunta, e aquele 98? Claro, vai cortar com o 98 de cima anterior, que não aparece. Mas é uma questão de raciocínio. No fim das contas, todos os números são cortados. Menos qual? Menos o primeiro número 2, o denominador, o número de baixo, que não foi cortado, e o número de cima, que não foi cortado. O resto tudo é cortado. Então aí como é que fica? 100 sobre 2 elevado ao quadrado. Não esquecendo que todas essas multiplicações é elevado ao quadrado. E aí dividindo 100 por 2 vai dar 50 ao quadrado. Calculando 50 ao quadrado, que é a mesma coisa que 50 vezes 50. E aí questão de aritmética, a gente pode multiplicar só 5 vezes 5 que dá 25. Como tem um zero de cada lado, no total são 2 zeros, a gente coloca 2 zeros no final. Logo o resultado final é 2.500. E aí eu te pergunto, ele é múltiplo de 5 ou múltiplo de 6? Lembrando, se tu não lembra ainda critério de divisibilidade, deixei um link na descrição sobre esse vídeo que ficou muito bom sobre critério de divisibilidade. Claro que todo número terminado em 0 é divisível por 5. Se é divisível, é a mesma coisa dizer que ele é múltiplo daquele número. Então, neste caso, como é divisível por 5, ele é múltiplo de 5 também. Então, ok. E agora, é múltiplo de 6? Para ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Ou, invertendo, ou é divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. É divisível por 2? Claro, porque termina em 0, ou todo número terminado em 0 é divisível por 2. Agora, é divisível por 3? A gente tem que somar os algarismos e ver se a soma vai ser um número divisível por 3. Então, pegando 2 mais 5 mais 0 vai dar 7. 7 é divisível por 3?
Não. Então 2.500 também não é divisível por 3, ou seja, não é múltiplo de 3. Então, como não é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, só é divisível por 2, logo não é divisível por 6, ou seja, não é múltiplo de 6. Então nosso resultado final ele é múltiplo de 5. Então para te ver que é uma questão relativamente simples, no sentido de exigir conhecimentos aritméticos, mas ao mesmo tempo ele exige um pouquinho de raciocínio e pensar sobre a questão. Mas na essência, em termos de cálculo, ele é muito tranquilo. E se quiser saber mais sobre matemática, te aperfeiçoar um pouco mais, deixei esse vídeo aqui para te assistir. Valeu!